Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Numa quinta-feira santa, na homilia da missa, o Papa Bento XVI recordava um conto de um escritor russo, Leon Tolstói, e dizia assim: havia um rei severo que pediu aos seus sacerdotes e sábios que lhe mostrassem a Deus para poder vê-lo. Os sábios não foram capazes de cumprir esse desejo. Então, um pastor que voltava do campo se ofereceu para realizar a tarefa dos sacerdotes e dos sábios. O pastor disse ao rei que os seus olhos eram incapazes de ver a Deus. Então o rei quis saber pelo menos o que é que Deus fazia. Para responder a esta pergunta, disse-lhe o pastor: devemos trocar as nossas roupas. Com um certo receio, mas movido pela curiosidade, o rei concordou e entregou as suas vestes reais ao pastor e se vestiu com a roupa simples daquele pobre homem. Assim que o rei pôs a roupa, disse-lhe o pastor: isto é o que Deus faz. E o Papa Bento continuava: de fato, o Filho de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, renunciou ao seu esplendor divino e se rebaixou até submeter-se à morte. Como dizem os santos padres, continuava o Papa, Deus realizou o Sacrum Commercium, um intercâmbio sagrado. Assumiu o que era nosso para que nós pudéssemos receber o que era seu e ser semelhantes a Deus. Bem, essas palavras do Papa não são apenas uma bonita consideração, né? Mas é muito mais do que isso. Vejam o que São Paulo aos Gálatas diz, referindo-se ao que acontece conosco no batismo. O São Paulo utilizava essa mesma imagem da roupa, da veste. Todos os batizados em Cristo vos haveis revestidos de Cristo. Além disso, São Paulo apontava a verdadeira dimensão do amor por nós. Dizia: sendo ele de condição divina, despojou-se da sua condição de Deus, aniquilou-se a si mesmo e assemelhou-se aos homens, e se fez obediente até a morte e morte de cruz. O seu amor por nós é uma entrega, uma doação, mas uma doação total, uma doação até a própria morte, a doação de todo um Deus. Bom, mas sigamos o raciocínio do Papa Bento, né? Cristo trocou as suas vestes magníficas, riquíssimas, divinas, pelas nossas vestes são pobres, esfarrapadas, sujas. Pôs em si as nossas vestes. Quais vestes? Quais vestes nossas que Deus colocou em si? A veste da dor, da fome, da sede, do cansaço, das desilusões, das decepções, do medo à morte, e a veste de todas as nossas angústias e de todas as nossas amarguras. É isso, né, que Cristo padeceu
Deus quis, né? Cristo quis padecer a dor, a fome, a sede, o cansaço, as decepções, né? Veio para os que eram seus, diz São João no começo do seu evangelho, e os seus não o receberam, né? Foi maltratado, tomou sobre si todas as nossas amarguras. Bem, e, por outro lado, nos entregou as suas vestes com as quais nós devemos revestir-nos. Bom, é isso que diz São Paulo, né? Diz aos Efésios, deveis despojar-vos do homem velho e revestir-vos do homem novo, na justiça, na santidade e verdade. Bem, então quais são essas vestes divinas, né, que Deus nos dá e que nós devemos revestir-nos com elas? É a veste da mansidão e da humildade, né? Lembram-se? Dizia Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É a veste do desprendimento, da pobreza. Dizia Jesus, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A veste da coragem, da valentia. Dizia Nosso Senhor, numa frase que eu gosto muito, né? O reino do céu se alcança com violência e os valentes o arrebataram. Todas essas são as vestes de Cristo e outras mais, né? E são essas vestes com as quais nós devemos revestir-nos. Bem, mas há uma veste principal que nós devemos revestir-nos. Que veste principal é essa? É a veste chamada veste nupcial. E qual é essa veste que se chama nupcial? Então, certa vez Nosso Senhor contou uma parábola, também conhecida, como é lógico, né? Parábola do banquete. Dizia assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Então continua, né, a parábola, Jesus diz assim, bom, então o rei mandou chamar outros, né, outros que não tinham sido convidados. Bem, aí para se encher a sala do banquete. E de repente, no meio do banquete, encontra alguém que não tem a veste própria para o banquete. Diz assim, perguntou-lhe então, meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não respondeu nada. Disse então o rei aos servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Faltava-lhe a veste nupcial e por isso foi excluído do banquete. Vocês lembram, né? O banquete é a imagem do céu. Assim os judeus imaginavam o céu, um banquete. Bem, então, mas que veste é essa nupcial que estava faltando para ele, por isso ele foi excluído do banquete? Bem, a resposta a quem a dá é outro Papa, o Papa São Gregório Magno, que, comentando essa parábola do banquete, diz o seguinte, mas que tipo de vestido lhe faltava? Todos os fiéis congregados na igreja receberam o vestido novo do batismo e da fé. Do contrário, não estariam na igreja. Então, qual era o vestido que lhe faltava? Qual era esse vestido nupcial que se devia acrescentar aos outros? E o Papa São Gregório Magno respondia, é a veste do amor. Continuava dizendo, como queremos entrar na festa do céu se não trazemos colocado o vestido nupcial, isto é, o amor, que é a única coisa que pode embelezar-nos? A presença no banquete significa pertencer à igreja. E para pertencer à igreja é preciso trazer a veste do batismo, né? E com a veste do batismo, a veste da fé. Do contrário, a gente não estaria na igreja, né? Mas a veste essencial
para este banquete é assim chamada veste nupcial, que é a veste do amor. Faltava ali ao cidadão, né, da parábola a veste do amor. Por isso se chama veste nupcial, que é o amor por excelência, né? Bem, é essa a veste, a roupa, que Cristo quer trocar com a nossa. É essa a veste, né, principal que nós devemos ter posta, colocada em nós. E qual é a veste que nós trazemos, né? Qual é a veste que nós trazemos antes de que se coloque essa veste nupcial? É a veste do egoísmo, é a veste do amor próprio, que é a veste oposta ao amor. Um amor, né? Essa veste nupcial é um amor como o amor de Cristo, porque é a veste de Cristo. E que amor é esse? É um amor de entrega total, de entrega da própria vida. Ninguém, dizia Nosso Senhor, tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Bom, muito bem. Então, a quaresma que nós estamos vivendo agora é um convite a olhar para as nossas vestes e para olhar a veste de Cristo. Vocês sabem que os santos afirmavam que a paixão de Cristo é a fonte de toda conversão verdadeira, é a fonte da inspiração do amor, livro único da vida espiritual. Tão eficaz é a paixão, a morte, o sofrimento de Nosso Senhor, que São Tomás de Aquino dizia: basta olhar a paixão de Cristo para servir de modelo e guia para toda a nossa vida. E por quê? Porque a paixão é a total entrega de amor de Deus para conosco. Ora, nós amamos aquele que nos é grato, não é? A gente ama aquelas pessoas que nos amam, que nos tratam bem, que nos tratam com carinho. Mas quem é que ama aquele que é desagradável, aquele que nos trata mal, que nos despreza? Quem é que ama? Esse é o amor humano, né? Que ama aquele que lhe trata bem e despreza aquele que lhe trata mal. Bom, não é assim Deus, né? Deus ama a todos, mesmo aqueles que o tratam mal. Esse é o amor infinito de Deus. Essa é a veste, né? Essa é a veste. E esse que trata mal a Deus somos nós. Não são os homens em geral, os pecadores. Somos você e eu. Jesus é quem nos ama, apesar de ser tratado mal e desprezado por nós. Pode parecer um pouco forte, né, isso que eu estou dizendo, que nós tratamos mal a Deus, que nós desprezamos. Bom, não desprezamos, né, assim, mas na prática, né, não é verdade que nós não somos completamente fiéis. Tá? Não é verdade que esse famoso primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, será que o primeiro mandamento, será que nós vivemos esse primeiro mandamento? Em que não há nada que nós colocamos acima de Deus? Ou não é verdade que a gente vai encontrar um monte de coisas que a gente põe acima de Deus? O nosso descanso, o nosso prazer, a nossa comodidade, né? Não é verdade? Quando a gente diz assim, puxa vida, eu não consegui rezar porque tive trabalho, porque não sei o quê, no fundo eu não consegui rezar porque eu não quis rezar, quer dizer, porque Deus não era o primeiro na minha vida. Se nós não percebemos, né? Se nós não olhamos para a paixão de Jesus, para a veste do amor de Cristo que se mostra na paixão, nós nunca vamos perceber o quanto nós somos amados por Deus. E, consequentemente, né, desprezaremos o amor de Deus por nós. Então, essas falhas, né, na vida espiritual
essas coisas que nós podíamos fazer e não fazemos, nossos pecados veniais, a razão é essa, que a gente não percebe o amor de Deus. Porque a gente percebesse o que é o amor de Deus, nós não teríamos coragem de ofendê-lo. Bom, é preciso olhar para a veste de Cristo, que é a veste do amor. E podemos continuar perguntando, né? Qual é esse amor, essa veste de amor? Já respondi, mas vamos continuar, né? Qual é essa veste de amor de Cristo? São Paulo dizia assim: sendo ele, Jesus, né, de condição divina, despojou-se da sua condição de Deus, aniquilou-se a si mesmo e assemelhou-se aos homens, e se fez obediente até a morte e morte de cruz. A veste do amor de Deus, de Jesus por nós, é a cruz. Né? A grande demonstração de amor de Deus para com os homens é a cruz. Se a nossa própria existência, né, já é a demonstração que tem Deus, do amor de Deus por nós, que nos cria, né? Agora, é como se Deus dissesse assim, ó, vocês sabem que a paixão e morte do Nosso Senhor não era essencialmente necessária para a redenção. Deus podia redimir-nos de outro modo, né? Bastaria a encarnação, que é a humilhação de Deus, para que Deus Pai aceitasse e redimisse todos os homens. No entanto, o Cristo quis oferecer-se a si mesmo, morrer, né, dolorosamente na cruz. Para quê? Talvez para que ficasse mais claro o amor que Deus tem por nós. Ninguém tem mais amor que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Bom, é preciso meditar na cruz, né? É preciso aprender a meditar na cruz, no sofrimento. Esse é um período de Quaresma que a Igreja nos convida a isso. Meditar para quê? Para descobrir o amor de Deus e para tornar realidade em nós a cruz de Nosso Senhor. Por quê? Porque pode acontecer perfeitamente, né, que isso de aceitar a cruz, né, que a cruz é sinal de amor de Deus, de predileção de Deus, possam ser apenas palavras de exortação. Palavras que nós utilizamos com uma certa frequência, mas que não é uma verdade viva na vida de cada um de nós, no nosso dia a dia. São José Maria deixou-nos muitas palavras maravilhosas, né, sobre a cruz. Aliás, não somente escreveu, mas, como tudo que dizia, era fruto da sua experiência pessoal. Então, essas palavras, eu vou ler algumas daqui, né, essas palavras belíssimas, esse elogio maravilhoso que faz São José Maria da cruz, é fruto da sua cruz, né, da sua experiência com a cruz. Por exemplo, ele dizia assim: encontrar a cruz é encontrar Cristo, e com Ele há sempre alegria, mesmo diante da injustiça, diante da contradição, diante da dor física. Por essa razão, sinto desagrado, ainda que compreendo que é o modo usual de falar, quando ouço chamar cruzes às contradições, muitas vezes nascida da própria soberba da pessoa, que não são a cruz, que não são a verdadeira cruz, porque não são a cruz de Cristo. Eu não me senti nunca desgraçado, e o Senhor me mandou abundantes penas. Obrigado, Senhor, porque me deste uma ascética que é a tua, porque me fizeste entender que ter a cruz é ter a alegria, é ter-te a ti. E falando sobre aqueles tempos, né, dos anos 40, em que havia muita contradição, não se entendia a obra, o Opus Dei, né? E não se entendia, sobretudo no mundo eclesial, dizia São José Maria: calúnias, mentiras, trapaças, insultos, nos jornais, nas conversas,
Éramos a burla de todo mundo. Todos se sentiam com o direito de cuspir em cima. E éramos felizes naquela solidão. Sabíamos encontrar Cristo e nos sentíamos tão acompanhados. Calávamos e sorríamos, e trabalhávamos e rezávamos. O Senhor me mandou abundantes penas. Obrigado, Senhor, porque me deste uma ascética que é a tua, porque me fizeste entender que ter a cruz é ter alegria, é ter-te a ti. Bom, então vamos pensar um pouquinho, agora no recolhimento, com serenidade diante de Deus. Até que ponto a cruz é para nós uma realidade, Quer dizer, quais são as cruzes que nós temos? Quais são as cruzes que nós agradecemos? Quais as cruzes que são para nós, como diz São José Maria, de verdade e alegria? Quais são as cruzes que são para nós Cristo? A doutrina da cruz é sumamente atraente para todos aqueles que têm um coração grande, E todos nós temos um coração grande. Mas se nós pomos os pés no chão e olharmos de fato, para a nossa vida, vamos lá, quais cruzes a gente vê? E quais são as cruzes? Talvez qualifiquemos tal trabalho, tal tarefa, como uma coisa chata, aborrecida, desagradável. Mas são essas as nossas cruzes, Uma cruz assim, pesada, uma doença grave, um grande problema econômico, não é o comum. Quer dizer, não é o comum, Talvez tenhamos. Agora, o comum que são essas coisas, essas cruzes pequenas que a gente despreza, passa por cima, O trabalho exigente, a falta de tempo para as coisas pessoais, porque a gente se dedica aos demais, à esposa, aos filhos, ao marido, a incompreensão, as pequenas incompreensões que acontecem no trabalho, do chefe, dos colegas de trabalho, uma pequena injustiça, uma pequena calúnia. Essas são as nossas cruzes, tá? Bem, e como é que nós reagimos quando Deus manda ou permite essas pequenas cruzes? Nos chateamos, nos aborrecemos, reclamamos. Bom, o que é isso? O que é o reclamar, chatear-se, aborrecer e muitas vezes criticar? O que é isso? É chutar a cruz. Não é carregar a cruz, não é abraçar a cruz, mas é chutar a cruz. Sem cruz nós não nos santificamos, Se Nosso Senhor manda a cruz, por quê? Porque é sinal de amor. Porque a gente não se santifica sem a cruz. A cruz nos purifica, nos torna mais homens, mais santos. E como a gente voluntariamente não procura a cruz, não procura o sofrimento, então Deus se encarrega de mandá-lo. E o que acontece? Acontece que a gente afasta de nós a cruz, Quando nós não sabemos mortificar-nos, quando nos sugerem, por exemplo, na direção espiritual, numa palestra, olha, é bom ter lá umas quantas mortificações, umas 3, 4, Não só no tempo de quaresma, mas, enfim, no tempo comum, normal, Porque a gente precisa, para crescer na vida espiritual, precisa de oração e de mortificação. Então, quando nos sugerem essas coisas todas, e a gente encontra dificuldade, para achar essas 3, 4 mortificações, a razão é que nós não nos mortificamos. A razão é que a gente foge dessas cruzes pequenas, que eu acabei de assinalar agora. Essa é a razão. Bem, quer dizer, não será,
que falta um pouquinho mais de fé? Né? Ou melhor, não será que falta que a nossa fé seja mais real, mais efetiva, mais viva? Porque a gente diz que tem fé, porque crê em Jesus, né? Porque crê na Nossa Senhora, na presença de Cristo na Eucaristia, na Santíssima Trindade, tudo bem, né? Mas nós temos fé que tudo vem da mão de Deus. O que é bom, o que aparentemente não é bom. Então, por que a gente se aborrece, se chateia, né, quando acontece, como se essas coisas que não aconteceram são resultado da maldade dos homens, porque nós somos uns coitados, etc. E não vemos de trás disso a mão amorosa de Deus. Faz muitos anos, né, uma moça jovem fez um comentário, né, que enfim, a mim me ajudou muito esse comentário dela. Ela dizia assim: padre, tinha enxaqueca, né? Às vezes tinha enxaqueca muito forte. Quem tem enxaqueca sabe, né, como é incômoda a enxaqueca. E ela uma vez me disse assim, era jovem, muito jovem a moça: sabe, padre, eu descobri uma coisa. Sabe quando eu tenho enxaqueca? Quando eu estou um período mole, né? Certo? Quando eu estou fugindo das pequenas cruzes que Deus me manda. Como Deus é tão bom, dizia ela, que quer que eu me mortifique, então Deus me manda uma enxaqueca. Então aquilo que me aborrecia, quando eu via que vinha se aproximando uma enxaqueca, mudou de sinal, né? Porque eu via nisso que era a bondade de Deus que queria que eu me mortificasse. E até parece como se as enxaquecas foram desaparecendo. Bom, então pensemos agora, né, diante de Deus, nessas cruzes que são as nossas cruzes, né? A lutar contra o mau humor, certo? Que coisa tão aborrecida é o mau humor, né? O mau humor estraga todo o ambiente de uma família, o ambiente profissional. Está tão longe, né, do cristianismo, que é um cristão. Ninguém pode imaginar Jesus de mau humor, né? Então é a cruz de sorrir quando dói aqui, dói ali, quando as coisas não saíram como nós queríamos. Essa é a cruz, né, do bom humor, que faz bem para nós, que faz bem para os demais. Não se queixar-se nunca, né? São José Maria, vocês já ouviram isso mais de uma vez, dizia que as duas melhores mortificações, as duas melhores penitências sorrir sempre, não queixar-se nunca. Se nós vivêssemos só essas duas, sempre seríamos santos, né? E faríamos no nosso lar, esse lar luminoso e alegre de que falava também São José Maria. Nosso lar, nosso ambiente de trabalho. Bem, quando, portanto, nós lutamos para receber a cruz como Cristo, né? A cruz com Cristo, quando passamos a desejar a cruz e não fugir da cruz, já não haverá na nossa vida lugar para tristeza, desânimo, aborrecimento. Então a cruz é alegria e a cruz é fortaleza. Dizia também, em mais um texto, né, sobre a cruz, São José Maria dizia assim, está em Via Sacra, na Via Sacra: às vezes a cruz aparece sem buscá-la. É Cristo que pergunta por nós. E, se por acaso, diante desta cruz inesperada, e talvez por isso mais escura, o coração mostrar repugnância, não lhe des consolo. E cheio de uma nobre compaixão, quando os peça, diz-lhe devagar, como em confidência: coração, coração na cruz, coração na cruz. Bom, vamos pedir a Nossa Senhora, né, que nós entendamos que a cruz é o tesouro, né,
Sempre os cristãos amaram a cruz. É o sinal do cristão, né? A cruz é o sinal do cristão. As igrejas têm cruzes, as casas católicas têm cruzes, né? A cruz que foi o instrumento de martírio de Nosso Senhor, que em princípio devemos odiar, né? Porque foi onde Nosso Senhor morreu. E no entanto, porque nós os cristãos, os católicos, sempre amamos a cruz? Porque sempre vimos na cruz a Jesus. Então a cruz é a prova definitiva, a cruz quando bem aceite, né? Bem aceita por amor, é a prova definitiva de que vivemos em Deus, né? De que imitamos a Cristo, somos mais Cristo quando aceitamos por amor a cruz. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né? Que a gente viva isso, que é, digamos, um ponto essencial da nossa fé, né? O que o mundo espera de nós, isso, os nossos irmãos que estão um pouco afastados da fé, o que esperam de nós? Que nós tenhamos essa reação sobrenatural diante da dor e do sofrimento, que entendam, né? Que passam a entender a beleza, a maravilha e a doçura da cruz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.